Hoje, estima-se que 500 milhões de pessoas já tiveram contato com o Bitcoin, seja comprando, transacionando ou simplesmente guardando em uma wallet. Agora, sabe quantas pessoas utilizavam a internet nos anos 2000? Aproximadamente 500 milhões de pessoas também. Isso significa que, em termos de curva de adoção, o Bitcoin hoje está no mesmo estágio que a internet estava nos anos 2000. E olha como essa curva é parecida. A adoção de tecnologias exponenciais, como foi com o rádio, com a TV e a internet, sempre segue um padrão parecido. Começa devagar, depois cresce absurdamente, e em um curto espaço de tempo. E o mais louco é que, segundo estimativas da Fidelity e da ARK Invest, se essa curva continuar no mesmo ritmo, o Bitcoin deve ultrapassar 1 bilhão de usuários até 2030. Ou seja, você não está atrasado. Muito pelo contrário. Você está vendo esse vídeo antes da maioria. Só que tem um detalhe. Quando a internet chegou nesse ponto, entre os anos 2000, ninguém fazia ideia do que ela se tornaria. Ninguém imaginava que um dia a gente poderia pedir comida utilizando um celular, ou que a gente faria reuniões por chamada de vídeo, ou até mesmo ganharia dinheiro através de jogos online pela internet. E hoje é a mesma coisa com o Bitcoin. Muita gente ainda acha que é um ativo especulativo ou uma moedinha da Deep Web, mas a verdade é que o Bitcoin ele é uma revolução monetária global acontecendo diante dos seus olhos. Comprar Bitcoin hoje é como se você estivesse investindo na internet na época que ainda existia o ICQ. Isso aí para quem viveu e sabe do que eu estou falando. Você está olhando para um ativo que ainda está muito longe da adoção em massa. E quem entende isso agora tem a chance de se posicionar antes do próximo salto. Agora que você entendeu que estamos no início da adoção do Bitcoin, deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo ideal para investir. O Bitcoin segue ciclos de mercado bem definidos, e esses ciclos giram em torno de um evento chamado halving. O que é o halving? É quando a recompensa dada para os mineradores por validar os blocos das transações é cortado pela metade. Isso acontece aproximadamente a cada 4 anos, e isso reduz drasticamente a quantidade de Bitcoin em circulação. Na prática, isso significa uma coisa muito simples. Menos oferta, mesma demanda, ou seja, o preço tende a subir. E, historicamente, isso se confirma. Desde que o Bitcoin foi criado, ele tem seguido uma espécie de padrão de 4 anos. Um ano de queda forte, seguido por 3 anos de recuperação e alta exponencial. Olha só esses números dos ciclos anteriores. No primeiro ciclo, lá em 2012, o Bitcoin passou por um halving quando valia cerca de $12. Um ano e meio depois, bateu mais de $1.000 por unidade. Em 2016, segundo o halving, o preço estava por volta de $650. Em 2017, ele explode para quase $20.000 por unidade. Em 2020, o halving aconteceu quando o Bitcoin estava por volta de $8.600. No ciclo seguinte, ele atingiu o topo de quase $69.000 por unidade em 2021. E o próximo halving aconteceu agora em abril de 2024, com o preço do Bitcoin na casa dos $63.000 por unidade. E neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está acima de $120.000. Se o padrão histórico se repetir, e ele vem se repetindo até agora, em 2025 pode ser o ano do próximo grande topo histórico. Ou seja, você está literalmente no momento mais estratégico para entrar nesse mercado, logo após o halving e o início de um grande ciclo de alta. E quem compra Bitcoin nos anos de queda, colhe os frutos nos anos seguintes. Simples assim. Os ciclos do Bitcoin não perdoa os impacientes, mas sempre recompensa quem entende que é o tempo certo de agir. A pergunta nunca foi: será que o Bitcoin vai subir de novo? A pergunta é: você está posicionado
quando isso acontecer? Ou você, mais uma vez, vai ficar apenas assistindo e olhando de fora? Sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem hoje ao olhar para o Bitcoin? É achar que chegaram tarde demais. Me deixa te dar um choque de realidade. Menos de 5% da população mundial possuem Bitcoin. Repito, menos de 5%. Isso significa que 95% das pessoas nem começaram a entender o que está acontecendo. Enquanto o varejo continua de fora, sabe quem está entrando nesse mercado de fininho com bilhões de dólares em caixa? As instituições. Em 2024, a gente viu a aprovação do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso permitiu que fundos como a BlackRock, a Fidelity, a ARK Invest e o JP Morgan começassem a comprar Bitcoin de forma direta. Só a BlackRock já comprou bilhões em Bitcoin para seus clientes institucionais. E você acha que eles estão entrando agora porque está caro demais? Não. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E sabe o que isso nos mostra? É que o jogo começou de verdade. A corrida para o ouro digital começou de verdade. E você ainda pode entrar com muito mais agilidade do que esses gigantes. Além disso, países inteiros estão se posicionando no Bitcoin. El Salvador, por exemplo, já declarou o Bitcoin como moeda oficial. A Argentina, com a inflação fora de controle, está vendo o uso de stablecoins e Bitcoin crescendo exponencialmente. E até os bancos centrais já estão testando essa tecnologia de blockchain. Então você entende que é só questão de tempo até o uso se tornar global, e quem se posicionar antes vai estar do lado dos que lucram. Você acha que está tarde, mas ainda existe 95% do mundo para acordar e entender essa tecnologia. Então o momento de agir é agora, porque quando o assunto virar moda de novo na TV, quando o preço disparar, quando os amigos começarem a perguntar, você já vai estar dentro. E nesse jogo, quem entra primeiro colhe os melhores resultados. Se tem uma coisa que ficou clara até aqui, é que a questão não é mais se o Bitcoin vai ser adotado em massa. A pergunta certa é: quando? Você prefere esperar o mundo inteiro se posicionar para você entrar no final da fila? Ou prefere estar entre os poucos que enxergaram isso antes da manada? Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Lembra como era investir em ações de empresas de tecnologia nos anos 2000? Todo mundo desconfiava, parecia arriscado, mas quem entendeu o potencial da internet mudou de vida. E hoje, o mesmo está acontecendo com o Bitcoin. Eu sei que tem muita gente que fica esperando o momento certo ou o momento perfeito, mas a verdade é que o mercado não espera. Os ciclos não param e a oportunidade não manda convite. Você não precisa acertar o fundo, você só precisa entrar antes do topo. O risco real não é comprar Bitcoin agora. O risco real é ficar de fora e depois olhar para trás e se arrepender. É verdade. Você agora tem duas escolhas: assistir tudo isso acontecer ou participar dessa revolução financeira. E eu aposto que se você chegou até aqui, é porque você não quer ficar de fora disso. Imagina se você pudesse voltar no tempo e investir na Apple quando ela era apenas uma ideia de garagem. Ou se tivesse colocado R$1.000 em Amazon antes do boom do e-commerce. Ou se tivesse comprado ouro quando os Estados Unidos saíram do padrão ouro em 1971. Pois é, o Bitcoin é a sua nova chance. E a diferença é que agora você já sabe disso. Então, se esse vídeo explodiu a sua mente, compartilhe esse vídeo com algum amigo que ainda acha que a oportunidade do Bitcoin já passou. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque aqui eu vou te mostrar o caminho para investir com inteligência e estar um passo à frente da maioria. A próxima grande oportunidade está acontecendo agora. E a única pergunta que fica é: você vai assistir ou vai participar? Eu sou Bruno Costa e a minha missão é te ajudar a entender o novo dinheiro antes que o mundo acorde para ele. Então, até o próximo vídeo e seja bem-vindo ao futuro.